Foi um tema que impactou muito. O início da minha conversão teve um papel muito forte nesse processo, e eu queria compartilhar com vocês uma palestra. Eu vou dividir ela em duas partes. Primeiro, eu vou passar uma palestra para vocês sobre o tema, sobre os assuntos que eu quero trabalhar, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas e a gente vai poder conversar um pouquinho. Combinado? É, Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e que eu fico muito grata, por poder falar sobre esse assunto e compartilhar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Na verdade, vai ser pela conta do meu esposo, porque eu não consegui compartilhar. Vou compartilhar com vocês para a gente poder dar início à nossa palestra. Tá dando certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Acho que é só colocar em tela cheia agora, né? Já está. Certinho? Então, bom, o primeiro Mara, contato que eu ela não tá em tive. tela. Desculpa, ela não tá em tela cheia aqui pra gente, ela Ah, não abriu. tá, não tá indo? Peraí que a gente vai fazer o teste. Vai colocar aqui. Agora foi? Agora foi, não foi? Ai, maravilha. Bom, eu conheci a Igreja Adventista no final dos 2 últimos anos da minha faculdade de moda. E a primeira vez que. E uma das perguntas que eu fiz logo nesse início foi se na igreja podia cortar cabelo, se na igreja podia usar calça jeans, se na igreja podia assistir televisão, se expulsava demônio. Eu fiz umas perguntas nesse sentido. E quando eu entrei pela primeira vez na igreja, foi no culto de quarta-feira, eu fiquei encantada com a forma como as mulheres adventistas se vestiam. Eu vi que dava para se vestir de forma bonita, elegante e ser crente. Eu achava que ser crente e se vestir de forma bonita eram duas coisas bem distintas. E quando eu entrei na igreja, eu tive esse primeiro impacto muito positivo. Mas fiz estudo bíblico, conheci mais sobre a Bíblia, só que alguns conceitos sobre modéstia eu entendi e outros eu engoli. Então, por exemplo, algumas dúvidas que eu tinha. A gente pode usar maquiagem? Se pode, por que que algumas cores podem e outras não podem? Se a gente pode usar esmalte, por que que algumas cores podem e outras cores não podem? Com relação à roupa, fica um pouco mais fácil da gente conseguir entender e compreender. Mas ainda assim, há algumas sutilezas que a gente não consegue entender de forma muito clara. Então, essas eram algumas dúvidas que passavam pela minha mente e que eu percebi que ela é presente na mente e na cabeça de muitas outras pessoas também. E quando a gente vai para moda e religião, aparentemente moda e religião caminham para lados completamente opostos. Enquanto moda lida com o efêmero, com com o produto, com algumas vezes nós associamos ela com futilidade, mas ela lida com esse lado da aparência. A religião não, a religião já vai para o continuismo, ela vai para valores imutáveis, princípios. Então, aparentemente, moda e religião caminham para lados completamente opostos. Mas quando o assunto é comunicação, moda e religião passam a dar as mãos, porque se vestir passa a ser um enunciado de valores. Existe um ponto em comum que eu gosto muito, e neste momento eu gostaria de convidar você a fechar os olhos, porque eu quero fazer uma breve oração. Pai, o senhor sabe que o conteúdo da palestra
que eu estou trazendo, ele é um conteúdo que não tem força nenhuma e que não tem poder nenhum para mudar e para tocar nos corações das mulheres que estão me ouvindo neste momento. Mas, em nome de Jesus, por favor, unja os meus lábios para que tudo que eu falar seja para tua honra e para tua glória e seja segundo a tua vontade. Por favor, Senhor, esteja comigo. Necessito da tua presença e esteja com cada uma também que está ouvindo essa palestra. Quando a gente, voltando agora, então, quando a gente olha para há um ponto em comum entre a Bíblia, os escritos de Ellen White e a moda. Elas concordam, esses três concordam que a minha essência precisa estar alinhada com a minha essência precisa estar alinhada com a minha aparência. Então, quando eu vou para a Bíblia, ela traz essa questão dessa essência alinhada com a aparência de algumas formas. Um dos exemplos que eu posso comentar com vocês é, por exemplo, quando Jesus destrói a figueira, porque ela tinha aparência, mas ela não tinha essência. Quando eu vou também para o conselho de 1 Timóteo 2, 9 e 10, a palavra que ele diz assim, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com bom senso. A palavra traje, no original, catastole, ela tem dois significados. Ela pode falar sobre comportamento, conduta, mas ela pode também estar falando sobre vestuário. Então, a gente entende que o traje, tanto a conduta, o comportamento, como o vestuário, ou seja, a nossa fala, o nosso comportamento e o nosso vestuário, eles precisam estar alinhados, comunicando uma mesma mensagem. Quando eu vou para... Opa, sou eu que passo. Ixi, gente, peraí. Travou? Travou. Travou o meu computador aqui que não quer passar. Deu certo. Tá. Meu esposo está aqui me ajudando. Então, quando eu vou para a moda diz assim: é necessário haver eco entre o discurso da fala e o discurso da roupa para que haja credibilidade. Se a pessoa ela tiver uma determinada fala e comportamento e esses não forem compatíveis com suas roupas, ninguém vai acreditar nela. Ela será vista com desconfiança. E quando eu vou para os escritos de Ellen White, ela também compartilha desse mesmo pensamento. Ela fala: as palavras, o vestuário e as ações devem testemunhar de Deus. Ou seja, opa, ixi, passei. Ou seja, na nossa fala, no nosso comportamento e no nosso vestuário, precisamos comunicar uma mesma mensagem. Há alguns tipos de comunicação. A comunicação verbal, a verbal é a falada, a escrita e a não verbal. A não verbal, ela pode ser por meio dos símbolos, das cores, das expressões, das roupas que usamos, dos aromas, tudo isso engloba a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela tem o poder para dizer sem eu usar a escrita e sem usar a fala. Então, quando você olha para essa imagem, você vê que é possível você identificar quem é o mendigo, você consegue identificar quem é o médico, você consegue identificar quem é o administrador, você consegue identificar o bombeiro, por conta dessa linguagem não verbal que faz parte do universo da roupa. Existe uma ciência que eu sou apaixonada por ela, que é a semiótica. A semiótica é a ciência que estuda os signos. Ela busca explicar de forma ética, estética e lógica como se dá a construção dos signos na nossa mente.
Então, para eu simplificar, porque eu não sou nenhuma doutora na área, expert na área, eu só gosto e só tenho interesse, mas para eu tentar explicar um pouquinho para vocês, a semiótica, ela trabalha com uma base da tricotomia. Então, o signo, ela trabalha com a tricotomia. Então, qual que é essa tricotomia da base? É o signo, o objeto e o interpretante. Quando eu olho para a cruz, ela é um signo. O que que é o signo? O signo é um sinal construído. Então, e ela tem poder para substituir o objeto, para representar o objeto. Então, por exemplo, quando eu olho para a cruz, para esse signo, qualquer coisa pode ser um signo na comunicação, tá bom? Mas tudo pode ser um signo na comunicação. Então, quando eu olho para a cruz é um signo. Quando eu olho para a cruz, é gerado na minha mente um nome. Que nome que é esse? Cristo. Mas quem que define isso? Uma pessoa ou uma sociedade? Quem estabeleceu que a cruz é um signo de Cristo não foi uma pessoa, foi a sociedade num todo. É um senso comum. Quando eu vou para esse outro signo, que é o coração, ele me remete, vem algo na minha mente. Vem ódio na minha mente? Não. Vem amor na minha mente. Então, esse coração tem o poder de substituir esse sentimento. Ele tem poder para representar. Então, se eu faço assim para você, você vai saber que eu estou com carinho, com amor para você. Eu nutro esse sentimento de amor para você. Mas quem que define isso? Uma pessoa? Um indivíduo? Não. De forma bem resumida, a sociedade reconhece que o coração ele é um signo que representa o sentimento amor, assim como a cruz é um signo que representa o nome de Jesus. Na moda, isso também acontece. Na moda, então vamos lá. Na moda, é possível você conseguir comunicar credibilidade, você conseguir comunicar elegância, você conseguir comunicar criatividade, você conseguir comunicar romantismo, você conseguir comunicar sensualidade. Então, é possível comunicar todos esses sentimentos por meio de signos. Quais são os signos que a moda usa para poder exprimir essas percepções e essas sensações e essas percepções? A moda ela usa as cores, os esmaltes, ela usa os sapatos, ela usa a maquiagem, ela usa as roupas e por aí vai. Tudo que você coloca sobre o corpo no sentido de produto vai estar comunicando uma coisa, porque ela vai pertencer a um determinado, ela vai se tornar um signo e vai ter o poder de comunicar algo. Ou seja, a nossa roupa, ela é um veículo de comunicação. E esse fruto, ele não é fruto assim da nossa imaginação, ela faz parte de um mecanismo. Ela não está relacionada ao bom gosto ou gosto pessoal. Ela é fruto de um sistema de linguagem natural do ser humano e aprimorado pelas sociedades. Tem algo que eu gosto muito. Nós somos que é a diversidade com que Deus nos criou, com que Deus nos formou. Nós somos únicas desde o fio de cabelo até o dedinho do pé. E nós somos únicas em alguns aspectos quanto o assunto é se vestir. Nós somos únicas no nosso estilo pessoal, nós somos que a gente vai ver um pouquinho, nós somos únicas na nossa arquitetura corporal, nós somos únicas na tonalidade da nossa pele. Então, por exemplo, a consultoria de imagem, personal stylist, essas áreas da moda, elas fazem uma análise nessas três áreas, nesses três âmbitos, né? Nessas três áreas. Então, estilo pessoal,
as características do seu corpo e a tonalidade da sua pele. Estilo pessoal, ele é diferente de moda. Moda é aquilo que eu encontro no mercado, e estilo pessoal são as minhas preferências, os meus gostos, a profissão que eu decidi cursar, ela está relacionada também aos meus gostos, por que eu gosto dessa cor e não gosto muito dessa. Isso também se explica com relação à análise de coloração, mas eu vou te dar um outro exemplo. Estilo pessoal são os nossos gostos, nosso estilo de vida. Eu gosto de caminhar, eu gosto de correr, eu gosto de ir na academia, não, eu gosto de ler, eu gosto de fazer trilha, não gosto. Então, é esse conjunto de gostos pessoais que nós temos. Ele está muito ligado à nossa essência, aos princípios que nós carregamos. Então, dentro dos estilos, existe algo que a gente chama dos 7 estilos universais. Por muito tempo, a gente ouviu dizer que nós podemos ter 1 a 3 estilos, enfim, mas hoje a gente não está usando tanto dessa forma, a gente não está colocando a pessoa dentro dessa forminha. Mas eu ainda vou trabalhar com vocês aí como um guia, dos 7 estilos universais. Quais são os 7 estilos universais? Então, eu tenho a mulher clássica, que também é conhecida como a mulher tradicional, eu tenho a mulher elegante, eu tenho a mulher do estilo esportivo, eu tenho a mulher do estilo criativo, eu tenho a mulher do estilo romântico, eu tenho a mulher do estilo sex, eu tenho a mulher do estilo dramático. E aí eu vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho de cada. O estilo clássico, pelas escolhas que ele faz, tanto de cores quanto de elementos, o tipo de roupa, o tipo de blusa, o tipo de bolsa, o tipo de combinação, ele comunica as seguintes mensagens: confiabilidade, lealdade, credibilidade, maturidade, autoridade, organização. Quando eu vou para o estilo elegante, ele comunica autoconfiança, refinamento, prestígio. Quando eu vou para o estilo esportivo, ele comunica otimismo, ele comunica casualidade, ele comunica energia, ele comunica naturalidade. Quando eu vou para o estilo criativo, ele comunica que se vestir uma arte, é tanta criatividade dentro da pessoa que ela precisa colocar isso para fora. Quando eu vejo o estilo romântico, ele comunica delicadeza, ele comunica feminilidade, ele comunica suavidade, ele comunica aconchego. Quando eu vou para o estilo sex, ele comunica sensualidade e sedução. Quando eu vou para o estilo dramático, ele comunica poder, ele comunica coragem, comunica ousadia. Desses 7 estilos, 2 deles são bem problemáticos, assim, eles se chocam bastante com o nosso conceito de modéstia. Porque enquanto o estilo sex, ele tem a intenção de atrair o olhar para o corpo, para aquilo que se usa, o estilo dramático, ele atrai o olhar... não, o estilo sex, ele atrai o olhar para o corpo e o estilo dramático atrai o olhar para aquilo que usa. É claro que tem algumas vertentes do estilo dramático, tá? Mas eu estou trabalhando bem no geral com vocês. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aí de como é o estilo sex. O estilo sex é uma mulher que ela se sente confortável com o seu corpo, ela se sente confortável com tecidos ajustados ao corpo, justos que evidenciam a silhueta, uso de transparência, brilhos, rendas e amarrações, decotes, fendas e comprimentos curtos, maquiagem marcante, batons. O estilo dramático, ele comunica a mulher desse estilo, né? Seu visual exagerado costuma causar afastamento, a roupa serve como uma forma de armadura, usa peças com muita informação, pode ser considerada perua por seus acessórios exagerados. Ela gosta de impactar. Mas a minha pergunta para vocês é: o que faz com que nós mulheres com que nós mulheres
façamos parte de algum desses estilos pessoais. O conjunto, as nossas escolhas. Ou seja, cada estilo pessoal tem um conjunto de esmaltes, tem um conjunto de roupas que envolve cores, que envolve textura, tecido, um conjunto de acessórios, um conjunto de maquiagem. Então, para que eu consiga comunicar aquelas mensagens, eu utilizei desses signos para formar esse conceito. Quando eu vou para a Bíblia, o que que o princípio me pede? De forma bem objetiva e básica, o princípio me pede modéstia e bom senso. E quando envolve joias funcionais, e simplicidade também, tá? Modéstia, bom senso e simplicidade. Simplicidade não é ser simplório, tá? Simplicidade é a ausência do exagero. Então, eu vou excluir. Então, é excluído tudo aquilo que é exagerado, tudo aquilo que traga falta de respeito para si, tudo aquilo que não remete a uma mente sã, equilibrada e guiada por Deus. Então, com base nesse conceito que a gente trabalhou, é por isso que não existe pode ou não pode. O que conta é a comunicação, é o desejo da minha comunicação. Se eu tenho um princípio estabelecido e claro na Bíblia sobre o assunto, então eu excluo alguns signos, alguns elementos para que o que eu desejo comunicar esteja na minha imagem comunicando. Então, é por isso que eu excluo uma maquiagem marcante, com cores fortes, e eu dou preferência para uma maquiagem mais natural, uma maquiagem que valoriza o meu rosto, as minhas características. É por isso que quando eu vou tingir o cabelo, eu escolho os tons naturais e eu não coloco tons tão chamativos, cores que não fazem parte das cores naturais do cabelo. É por isso que eu excluo da minha imagem esmaltes que são chamativos, esmaltes que não possuem cores naturais. É por isso que no meu vestuário não deve ter fendas que são acima do joelho. É por isso que nós não usamos uma saia lápis, por exemplo, porque o intuito da saia lápis é evidenciar o quadril, é deixar o corpo mais em evidência. Então, isso são signos de sensualidade, né? Por exemplo. É por isso que mesmo que eu encontre uma roupa numa loja de modéstia cristã, ela não faz parte do meu vestuário se ela não faz parte do meu guarda-roupa se ela desenhar todo o meu corpo. Embora ela esteja numa estampa mais delicada, cores mais delicadas, ela não faz parte por causa do signo justo que remete o signo de coisas coladas, de peças coladas no nosso corpo, são signos que remetem à sensualidade, que fere o nosso desejo de imagem como mulheres cristãs. É por isso que eu não vou para academia mostrando o bumbum, nem a parte da frente com a minha leg, sempre que eu usar leg é tampando o bumbum e tampando o meu capuzinho de fusca. É por isso que eu não uso cropped. O cropped, ele tem uma sensualidade velada. Eu sei que é só uma tirinha da barriga, mas não. É por isso também que eu não uso short. Eu uso bermuda, eu uso George, por exemplo. É por isso que todo procedimento que eu vou fazer na minha aparência, ele precisa ter equilíbrio, ele não pode ser exagerado. Sempre que algo parece que eu fiz, ele sai da naturalidade, ele acaba caindo no exagero. É por isso que, mesmo que seja em momentos de festa, onde eu encontro dificuldade de encontrar uma peça que eu goste adequada, isso eu não posso aproveitar para usar um decote, ou mesmo que seja nas costas. É por isso que não escolhemos usar o biquíni,
nós vamos para o maiô, com short, com shortinho. E há um outro ponto também que nós somos únicas. Nós somos únicas também no nosso tipo físico. Nós podemos nos dividir em até 5 tipos físicos. A gente tem o ampulheta, o azulzinho, né? O triângulo invertido, nós temos o triângulo, o retângulo e o oval. É muito comum, principalmente nas brasileiras, ter o corpo ampulheta, violão, e também o triângulo, que é ter o bumbum e as coxas mais volumosas. E desses 5, esses dois que têm mais curvas, assim, que têm curvas, né? Eles nos trazem um pouco de dificuldade na hora da gente encontrar peças, principalmente na hora de encontrar uma saia, por exemplo, porque ele evidencia com mais facilidade, então eu tenho que ter um cuidado a mais. Então, por exemplo, eu tenho que olhar para o meu corpo e tentar entender e descobrir quais são as características dele para poder, na hora de fazer escolhas das peças que eu vou colocar sobre o meu corpo. Se eu tenho um bumbum volumoso, se eu tenho coxas volumosas, uma das piores saias, que é a que eu comentei com vocês, é a saia lápis. Até mesmo a saia reta eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque ela pode marcar de forma exagerada o meu bumbum. E ao marcar, ela cria um signo da qual eu não quero comunicar. Então, qual seria uma saia que poderia trazer mais equilíbrio? A saia em A, por exemplo, é uma excelente escolha e opção. Eu também devo cuidar também quando eu colocar uma calça, por exemplo. Essa calça, com certeza, eu tenho um corpo bonito, né? Eu tenho um corpo. Nós mulheres, as mulheres que têm um corpo violão, é, que tem mais curvas, ela vai ter que tomar um cuidado a mais nessa questão dessas peças que ela coloca sobre o corpo. Quando a gente vai para a saia, toda saia que marca o meu bumbum, fazendo essa voltinha, que nem essa saia branca, ela se torna um signo de sensualidade. Ela marca, ela evidencia. Eu tenho que tomar cuidado também com as fendas. Eu tenho que visitar as saias que eu tenho, olhar para ver se eu não preciso fechar a fenda ou alguma coisa assim. Ou seja, quanto mais curva nós mulheres possuímos, maior vai ser a nossa responsabilidade e também a nossa atenção para poder cuidar nesse sentido. Tem muitas mulheres que estão vestindo de forma sensual, por desatenção, mas tem algumas que estão vestindo por intenção. E então é preciso a gente dar uma revisitada no nosso guarda-roupa, dar uma olhada, ver as nossas saias, porque pode estar tendo um signo oculto, né? Meio camuflado. Então, o meu peso, ele não pode ser desculpa para eu não conseguir me arrumar de forma bonita, de forma que eu comunique os princípios, né? Tem um outro ponto também que eu queria trazer para vocês, que é com relação ao desleixo. Nós sempre vamos ter na igreja 3 grupos, a Ellen White comenta. Nós vamos ter. Ela não usa esse termo que eu estou usando, né? É, esses 3 grupos, mas ela menciona que essa divisão que há. Então, a gente vai ter aquela que se veste com equilíbrio, porque esse equilíbrio, ele nos é dado pelo Espírito Santo, pela palavra, e então nós vamos ter na nossa igreja 3 grupos: mulheres que vão se vestir com equilíbrio, e nós vamos ter um outro grupo, aquelas que não se importam de nenhuma forma, que não têm cuidado, e eu vejo que é uma minoria, viu? Quase, eu não vejo assim
muito assim. E a gente também tem um outro extremo. O nosso objetivo é sair dos extremos, daquela que se arruma e que se preocupa demais, e daquela que vai para o outro extremo de não se cuidar. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que Ellen White fala assim: a esquisitice e o descuido no vestuário têm sido considerados por alguns especial virtude. Alguns tomam um rumo que lhes destrói a influência para com os descrentes. Desagradam aqueles a quem podiam beneficiar. Eu costumo dizer, meu marido fala que eu exagero um pouco, mas eu vejo que tão prejudicial quanto à sensualidade, também é prejudicial o descuido, o desleixo, porque muitas vezes a gente está com uma aparência tão descuidada e a gente quer falar para a nossa vizinha ou para as pessoas da nossa família sobre Jesus, que Jesus restaura, que Jesus eleva. E tem algo que é muito importante. Ellen White fala que a verdade ela eleva e ela não degrada. É, Ellen White traz também a questão do conceito sobre eu posso usar a moda? Porque ela fala muito mal da moda e ela bate muito na moda. Mas tem um texto dela que é bastante interessante, que ela diz assim: como um povo, não cremos que nosso dever de sair do mundo seja estarmos fora da moda. Se temos um tipo de vestuário de bom gosto, natural, modesto e confortável, e jovens descrentes escolhem vestir-se como o fazemos, devemos mudar essa maneira de vestir a fim de ser diferentes do mundo? Não, não devemos ser excêntricos ou singulares em nosso vestuário para diferir do mundo, temendo que nos desprezem por assim fazermos. Os cristãos são a luz do mundo e o sol da terra. Seu vestuário deve ser simples e modesto, sua conversação pura e celestial, intocável seu comportamento. Quando ela fala que a gente não deve ser excêntrico ou singular, eu vou trabalhar um pouquinho esse tema ali na frente com vocês. Não é do desejo, não, o nosso papel como cristãos não é ter um uniforme, por exemplo, né? Mas se a gente vai para a moda e a moda está e dentro desses produtos que são oferecidos, eu encontro uma roupa que esteja na moda, mas que ela se encontra com os meus valores, com o meu princípio, com esse desejo da imagem do cristão, eu posso usar à vontade, eu posso usar tranquilamente. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês também é sobre usar roupa bonita não é sinônimo de orgulho. Sinônimo de orgulho é exagero, sinônimo de orgulho são outros signos, mas não a roupa bonita. Então ela diz assim também: não pode ser, ela comenta em um dos livros dela, não pode ser classificados como orgulho o uso de uma touca de bom gosto de palha lisa ou seda, mas quando perdemos o gosto pela ordem, o asseio no vestir, virtualmente deixamos a verdade, pois ela nunca degrada, mas eleva. Nesse contexto, ela está comentando de que o pessoal estava querendo usar qualquer coisa na cabeça. Mas ela fala, gente, não pode ser um orgulho usar um chapéu de um bom material na época, dentro era comum o uso dos chapéus, né? Hoje a gente acaba não usando. Mas ela comenta, trazendo esse conceito de que deve ter beleza e ordem, sim, na forma como a gente se veste. Não é comum, mas em alguns momentos ou outro, a gente tem perdido um pouco da questão da reverência de irmos no culto, por exemplo. O uso de alcinha, ele não cabe no momento do culto. Como cristã, eu posso usar uma alcinha? Posso, só que eu preciso ter o bom senso de entender que há momento para usar cada tipo de roupa. Assim como há um momento para usar roupa de banho, na praia, ou seja, na piscina. Há também o momento de eu usar roupa de ginástica na academia, há o momento de eu usar uma blusinha de alcinha no meu lazer. Mas eu não posso me esquecer que
sempre que eu vou no culto, eu trago essa reverência, esse cuidado e esse respeito com a forma como eu me visto. A nossa forma de nos vestir, ela também é uma adoração. E essa adoração, ela se estende em outras áreas da nossa vida, mas essa adoração, ela precisa ser visível, no momento de nós prestarmos um culto ao nosso Deus. Ah, um ponto que é muito especial, assim, que Ellen White trabalha também, que é essa questão que nós somos chamados a peculiaridade. A peculiaridade, a bons exemplos, a tirar toda a ambiguidade da nossa imagem, da nossa comunicação. Peculiaridade é diferente de esquisitice. Peculiaridade é diferente de estranheza. Peculiaridade é eu aceitar, ir na contramão do mundo, nos pormenores. Hoje a gente não tem tanta dificuldade de entender que uma saia colada, ou uma saia curta, ou um decote à mostra é algo sensual. Mas eu digo assim que nós temos pecado no sentido dos pormenores, no sentido das sutilezas. Porque, como consultora, eu posso te dizer que quando a gente vai fazer a construção de uma imagem, quando a gente vai fazer esse alinhamento do desejo da imagem, é, entre as roupas que ela vai usar, entre o interior, o princípio e aquilo que vai estar sobre o corpo dela, eu não vou excluir os esmaltes, a maquiagem e o cabelo. Então, quando a gente olha para a nossa comunidade, a gente vê que não tem tanto problema assim com as roupas sensuais. Há um caso ou outro isolado, mas o grande problema se encontra hoje, na sua maioria, nas sutilezas. E encontra nas sutilezas. Vou te dar um exemplo. Um copo cheio de veneno, com um pouquinho de água, é um copo com veneno. Um copo com água, com um pouquinho de veneno, é um copo com veneno. Então, eu preciso tirar da minha imagem, eu preciso tirar do meu guarda-roupa, dessa minha comunicação, essa ambiguidade oculta, ou até mesmo essa sensualidade oculta, muitas vezes muitas vezes exposta através de uma blusa de cropped, por exemplo, né? Quando eu vou para o texto bíblico, Timóteo e Pedro, eles trabalham o mesmo conceito, mas lá em Timóteo diz assim, 1 Timóteo, Paulo diz assim para Timóteo: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Quando a gente analisa esse texto, faz uma análise exegética, se aprofunda, enfim, mas não precisa nem fazer isso para a gente entender que há um movimento nesse texto. Primeiro, Paulo traz para a gente como ele deseja que a gente se traje, que nós mulheres, isso é um conceito que serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Como que ele quer que seja essa nossa aparência? Que tenha decência, que comunique honra, respeito. E aí ele vai faz um segundo movimento o texto. Ele amplia esse conceito de traje decente, que envolve não só o nosso as roupas, mas a nossa fala, o nosso comportamento no todo. Mas ele amplia esse vestir-se com decência. E esse nosso comportamento também precisa ter modéstia e bom senso. E aí depois ele fala o que está excluído? As tranças no cabelo, que era um penteado específico daquela época, ouro, pérolas e roupas caras. E depois ele traz para a gente, com boas obras, ele traz o conceito espiritual, o intuito desse conselho. E eu não vou trabalhar com vocês sobre
a questão das joias, porque não vai dar tempo da gente desenvolver sobre esse tema. Mas estudando a fundo sobre esse tema e também eu adquiri essa literatura aqui, ó, O Uso de Joias na Bíblia. É uma literatura que eu indico, tem que ler mais de uma vez para poder se aprofundar e deixar o conceito ali mais claro, mas ele está, sim, excluído da nossa forma de se vestir, ele está excluído do nosso vestuário, da nossa ornamentação. Eu sei que para muitas pessoas esse conceito parece que não é tão claro, mas ele é sim um conceito que é um conceito que expressa a vontade de Deus com relação à nossa forma de se ornamentar. Eu costumo dizer assim, para mim mesma, assim, me questionando assim, não é possível que a Igreja Adventista acertou em todos os outros pontos com relação ao santuário, em todas as doutrinas que ela traz para a gente e errou só nessa questão da modéstia cristã. Muitas vezes está incluído, está embutido o nosso desejo diante desse uso, diante desse conselho para nós. Mas eu não vou ter tempo para me aprofundar nesse sentido, tá? Um conselho que eu dou para vocês, em se tratando da nossa imagem como mulheres cristãs. Não adianta, não tem como fugir. Cabelo, maquiagem e as unhas, elas estão nos tons naturais. Eu posso passar um batom mais sozinha nos lábios, eu posso passar um batom nude nos lábios, mas a essência é os tons naturais. Os tons naturais. Acabei passando que eu dei uma olhadinha aqui no horário que mas já estou caminhando para o final. Então, não adianta. Tom de cabelo são os tons naturais. Você pode, se você quiser ficar loira, você pode ficar loira, mas os tons são os tons naturais. Nós temos uma liberdade muito grande de vestir com beleza. A gente pode se vestir com uma modernidade, uma certa dramaticidade, mas eu preciso alinhar essa dramaticidade para que não se torne exagerada. Eu posso me vestir de forma feminina, eu posso me vestir com criatividade, de maneira esportiva, eu posso tudo. A única coisa que eu sou convidada a não fazer e a não escolher é a quebra do princípio, quando eu vou escolher algo para colocar sobre o meu corpo. A roupa que eu uso, ela precisa ser uma moldura para o meu rosto. Se a roupa que eu uso é uma moldura para o meu corpo, eu estou violando o princípio estabelecido nas Escrituras. Princípio de modéstia, princípio de bom senso. A maquiagem que eu uso, é uma maquiagem para valorizar a beleza que eu já tenho. Eu gosto muito dessa parte da consultoria, porque ela detecta a sua beleza, ela detecta aquilo que você tem de bom e ela potencializa aquilo de belo que há em você. Então, não significa que eu não possa usar um iluminador, que eu não possa usar um blush, não. Tudo que eu for usar, ele precisa resultar numa aparência que, que valorize a beleza a beleza que eu já tenho. Tem uma passagem que eu e meu esposo, que é a passagem aqui da minha casa. Eu e meu esposo, a gente ama muito. É, que está lá em 2 Timóteo. Eu acabei não colocando ali, mas depois eu posso compartilhar com vocês. Que diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta, ele não é coroado se não competir segundo as regras. Nós, mulheres que escolhemos a Jesus, nós fomos chamadas a um sacrifício vivo, negar a nós mesmos. A partir do momento que eu trago a alegação
de ser cristã, eu trago uma alegação. Eu aceitei o compromisso de negar a mim mesma, eu aceitei o compromisso de tomar a cruz e de seguir a Jesus. Nós somos chamados a um sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? Um sacrifício sem mancha, uma imagem que não tenha ambivalência, uma imagem que comunique esse sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo não é sacrificar a beleza que há em mim, a beleza e a leveza que há em escolher, em ter uma roupa bonita. Quando a gente olha para, relembrando o conceito, então, de moda e religião, quando a gente olha para essas duas áreas, elas caminham para lados completamente opostos. Mas, quando o assunto é comunicação, moda e religião, elas dão as mãos, porque se vestir passa a ser o enunciado de valores. Tanto Ellen White, quanto a Bíblia, quanto a moda, elas concordam que quando não há coerência entre a minha fala, entre a minha veste e o meu comportamento, eu estou trazendo um ruído, eu estou dizendo que a minha alegação, aquilo que eu estou comunicando, a minha fala, não é verdadeiro. Por isso é tão prejudicial não ter a minha essência alinhada com a minha aparência. Quem eu sou? Quando eu descubro quem eu sou, os valores, o que Deus diz de mim, eu descubro que eu tenho uma mensagem. Só que para que essa mensagem seja verdadeira, a minha essência tem que estar alinhada com a minha aparência. Quem eu sou? Eu sou filha de Deus. A filha de Deus, ela não se veste a filha de Deus não se veste de filha de Deus para mostrar que é filha de Deus. Ela se veste assim porque ela é filha de Deus. Opa, essa foi a mensagem, a palestra que eu queria estar compartilhando com vocês. Espero que de alguma forma tenha feito sentido e do fundo do coração que tenha de alguma forma ajudado vocês em algum momento. É, eu, eu sei que a minha palestra não tem poder algum para mudar nenhum conceito, não tem poder algum para trazer mais leveza para a sua vida. O único que é capaz de trazer essa leveza e esse equilíbrio na nossa maneira de se vestir é Jesus. E é por meio da sua palavra, é estudando, é conhecendo ela, que a palavra que faz com que nós possamos ser um sacrifício vivo para Jesus, um sacrifício vivo, um sacrifício sem mancha e sem mácula alguma. Amém? Amém. Nossa, Nayara, que eu queria mais, eu queria ouvir mais. Nossa, foi muito bom. Quanto conhecimento, né, que você trouxe para gente. Nós agradecemos muito. Eu vou pedir nesse momento para você fazer uma oração para gente. E aí depois nós vamos abrir. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, você tem um tempinho aí para estar respondendo as meninas, pode ser? Deus. Agora a câmera não dá. Ó, o som, eu vou fazer a oração então, tá bom? Tá bom, então. Querido e amado Deus, Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Neste momento, queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, clamar a Ti pelas Suas misericórdias e pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos um sacrifício vivo a Ti. Pedir que o Senhor nos visite, pedir que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, nos ajude a olhar para o nosso guarda-roupa, nos ajude a olhar para a maneira como a gente tem se ornamentado e
e queremos te servir não com ambiguidade, não com signos velados que comunicam aquilo que não é do seu desejo que nós comuniquemos. Então, queremos entregar a nossa vida em tuas mãos, pedir a ti, porque nós não podemos nos lavar, nós não podemos nos limpar. O único que pode nos restaurar, nos transformar verdadeiramente é o Senhor, por meio da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, abrindo a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa compreender a tua vontade e o teu querer, e que possamos viver à altura do teu chamado para nós hoje, que possamos ter força moral para conseguir ser peculiar, não esquisita e não estranha, mas ser peculiar, Pai, e fiel no teu convite para nós com relação à área da modéstia cristã e todas as outras áreas. Tudo isso, Pai, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.